Olá, amigos do canal MTB 90. Hoje, MTB 90 Entrevista traz para vocês um assunto bastante importante relacionado não só à performance esportiva, mas à nossa saúde. E a nossa convidada de hoje, super especialista nesse assunto, nutricionista esportiva, membro também da Academia Brasileira de Nutrição Funcional, Elizabeth Moraes. A Lili, bem-vinda. Obrigada, Adri. Boa tarde a todos os ouvintes do canal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos aqui do MTB 90 por essa iniciativa que eu considero incrível, que só tem agregado realmente conhecimento e visibilidade a esse esporte que eu amo, admiro e pratico, né? A gente que agradece, Obrigada. porque faz tempo que eu estou querendo trazer você aqui. Eu sei que você é uma nutricionista super concorrida e agradeço muito a brecha na agenda para vir aqui passar um pouco mais de conhecimento aí para a galera que acompanha o canal. Você é nutricionista já há 9 anos. 9 anos que eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte, né? Me mudei para aqui da região de São Paulo faz mais ou menos 2 anos. E sempre trabalhando com nutrição esportiva. Eu tenho pós-graduação também em nutrição clínica funcional. Eu gosto muito de lidar com saúde, né, dos meus pacientes, mas desde que eu me formei, eu realmente atendo muito atleta e me especializei nessa área também. E eu acompanho bem de perto o seu trabalho, porque a gente tem muitos pacientes, né, meus alunos e os seus pacientes em comum. E eu confio muito no seu trabalho, porque eu vejo o resultado já há alguns anos, né? Obrigada. E também uma coisa que eu respeito muito no seu currículo é que você foi atleta de ciclismo. Conta pra gente essa trajetória, essa sua passagem por uma equipe profissional de ciclismo. Foi muito bom. Na verdade, eu comecei a me exercitar desde criança, né? Eu sempre competi em natação. Depois que eu entrei para a faculdade, eu pedi para minha mãe uma bicicleta. E ela me deu. E eu comecei, na verdade, fazendo o triatlon. Só que em 2 anos treinando para triatlon, eu tive 4 fraturas por estresse, 2 na tíbias e 2 no calcânio. Porque eu treinava muito para uma recém-atleta, né, nessa modalidade. Foi quando, no final de 2006, eu desisti do triatlon e falei, tô cansada de lesão, vou ficar só no que eu realmente gosto dessas 3 modalidades. Eu fiquei só no ciclismo. Foi quando o Cláudio Clarindo, não está entre nós, né, mas foi um grande atleta e visionário do esporte. Já tinha, na verdade, uma equipe única e exclusivamente feminina de ciclismo de estrada no Brasil, que chamava A Tribuna, e era patrocinado pela Specialized também. E ele estava precisando de novas atletas, e acabou que eu fiz um teste, que foi na Volta do Futuro, de 2017, foi em São Carlos. E nesses 3 dias de competição, eu já me enturmei muito com as meninas da equipe, principalmente com a Roberta Stoppa, que eu tenho ela, um abraço Roberta, se ela estiver nos escutando, eu tenho ela como referência no esporte. E gostei muito das meninas, eles gostaram de mim, me acreditaram no meu potencial como atleta, e eu fiquei 2 anos fazendo parte dessa equipe, considerada, né, uma equipe profissional, e foi realmente a única equipe de ciclismo feminina no Brasil. Então foram esses 2 anos competindo e treinando profissionalmente. Foi uma experiência incrível que fez realmente com que eu tivesse muito mais conhecimento da parte nutricional aplicada a esse esporte, né? Só que depois que eu finalizei a minha carreira curta, né, esportiva, assim, eu me mantive sempre na ativa, né? Então, até mesmo pelo meu convívio social, que desde sempre foi com atletas, amadores ou de elite, né? Eu nunca parei de pedalar, né? Então, já fiz alguns outros desafios de ciclismo, já entrei para o mountain bike também alguns anos depois, e até hoje pedalo, e hoje é meu lazer, né? Ainda mais com essa correria de trabalho, hoje eu já entro realmente como prazer. Mas eu gosto de dar umas aceleradas na bicicleta. Eu sei, eu te acompanho. E outro ponto também é que você tem um laboratório em casa, que é o seu marido, Orlando Alves, campeão brasileiro de mountain bike e maratona. E isso também ajuda, né, a desenvolver melhor o seu trabalho, porque ele é um atleta que vai ao extremo. Sim, com certeza. Faz toda a diferença, né? Até mesmo para eu conseguir aplicar a teoria nutricional na prática, né? A experiência de conviver com atletas, e no caso também o meu marido, né? É muito importante e relevante para o meu trabalho, porque na verdade é uma troca de conhecimento, né? Algumas queixas ou provas mesmo, o tipo de prova que ele faz, tudo isso faz com que eu venha
sempre pesquisando mais, raciocinando mais e desenvolvendo de uma maneira mais minuciosa o meu trabalho. E Lili, como que a nutrição esportiva pode potencializar a performance no mountain bike? Diversas maneiras, né? E de maneiras muito relevantes. Por quê? Quando o atleta está bem nutrido, ele consegue primeiro suportar um ciclo de treinamento com mais eficiência. Então eu digo que o atleta bem nutrido, ele realmente vai chegar na expectativa daquilo que o treinador dele planejou para ele. Então ele consegue gerar um ganho de performance primeiro durante a fase de treinamento, e essa fase é dividida de acordo com a perspectiva aí que o treinador tem de cada atleta. Segundo, que dentro de provas, né, o atleta bem alimentado ou nutrido adequadamente, ele vai conseguir imprimir mais força, potência e resistência durante essas etapas de competição. E terceiro, no meu ponto de vista, é a recuperação muscular do atleta, né? Quando o atleta consegue se alimentar bem antes, durante e depois, tanto de competições quanto de treinamentos, ele consegue chegar nas outras provas ou nos outros treinos recuperado e preparado para implementar novamente a força, que é o que normalmente acontece. E uma pergunta já para a gente entrar na história dos carboidratos, que foi uma coisa que eu observei na Brasil Ride esse ano, que um atleta que se planeja para fazer uma etapa de 6 horas de duração pedalando numa ultramaratona, e ele se planeja para levar apenas gel para consumir durante esse tempo todo na prova. Ele é um candidato a ter um piriri durante essa etapa? Pode ser um candidato sim, Dri. Primeiro, pelo fato de que muitos que fazem essa estratégia, eles não estão preparados para suportar essa carga de carboidratos no estômago e no intestino, né? Segundo, que a gente tem que lembrar que a Brasil Ride é uma ultramaratona. Se fosse um dia de prova, talvez esse indivíduo fosse um candidato não muito... Talvez esse evento não aconteceria de piriri, mas a gente tem que lembrar que a Brasil Ride é uma ultramaratona, são vários dias de prova. Então, uma coisa é você suportar uma carga osmótica intestinal um dia, outra coisa é suportar isso 4, 5 dias, e aí realmente pode dar o desconforto gástrico, né? Uma coisa importante de ressaltar é que na teoria nutricional existem várias estratégias para otimizar a performance durante ultramaratonas. Porém, essas estratégias, elas nunca têm que ser testadas na prova. Elas têm que ser testadas com muita antecedência nos treinamentos e aí sim ocorrer um planejamento prévio para que o atleta já esteja adaptado a essa estratégia que vai acontecer durante a prova, né? Então, realmente, acho que tudo na nossa vida exige um planejamento prévio, só que na nutrição exige um planejamento e testes prévios, né? Por isso que é importante o atleta também ter muito autoconhecimento, né? E ter um profissional sempre por perto, e o mais importante que eu considero, a conexão entre um nutricionista, o educador físico e o atleta. Quando esses três conversam, o trabalho flui melhor e realmente o atleta sente na pele a eficiência dessa preparação. Essa é uma experiência boa que eu tenho com você, né, da gente conversar das fases do treino, a intensidade daquela fase, para que o atleta seja nutrido de forma eficiente para aquele trabalho, né? Exatamente. Cada ciclo de treinamento, macrociclo, microciclo que você planeja, você está objetivando algum aspecto pontual ali do atleta. E quando esse atleta está bem nutrido, ele consegue atingir os seus objetivos. E com certeza, como eu falei, gerar as adaptações fisiológicas positivas e evoluir dentro do esporte, né? E falando de estratégia alimentar, né? Vamos falar um pouco de como se alimentar no pré e no pós-treino, que acho que é uma dúvida da maioria, né? Onde o pessoal mais se perde. Sim, realmente essa é uma dúvida, né, bem corriqueira, né? A maioria dos atletas tem essa dúvida. O mais importante eu gostaria de ressaltar é o fato de que o pré-treino, ele não é simplesmente uma refeição antes de começar o treino. O pré-treino, ele pode ser 24 horas antes do treino. Extrapolando um pouquinho da área da nutrição, é só você pensar, se o atleta ficou o dia anterior do treinamento ou da competição andando demais, correndo demais, estressado demais, sem dormir, ele vai conseguir treinar no outro dia bem?
vai ser um pouco pior o treinamento ou a competição, com certeza. Então, com a nutrição é a mesma coisa. Não adianta você fazer um dia ou 3 dias ou sempre errado e querer acertar só na refeição que antecede o treinamento ou a competição. Então, é importante um planejamento completo das 24 horas antes do treino, né? Ou até 48 horas, né? Por quê? Porque a gente vai, em cada refeição, ter o mesmo peso de importância, né? Então, esse planejamento, óbvio, é feito pelo um profissional capacitado. Mas, de uma maneira geral, agora falando mais especificamente da refeição que antecede, é importante a gente entender também que cada atleta é único, né? Então, as prescrições, elas são individualizadas. E por que individualizadas? Porque cada indivíduo tem um horário específico de treinamento, tem um perfil digestório específico, tem realmente apetites diferentes. Então, tem gente que acorda com mais fome, tem gente que acorda sem fome nenhuma, tem gente que treina à noite depois do trabalho, tem gente que treina de madrugada antes de sair para o trabalho, né? Existem pessoas com pesos diferentes, percentuais de gordura diferentes, nível de condicionamento físico diferente. Então, tudo isso é até meio chato falar, mas vai depender de todos esses fatores para você realmente montar um pré-treino adequado. Sim, então, as pessoas mudam, né? Exatamente. Tem que ser individualizado. Exatamente. Então, pode ser o que funciona como pré-treino para uma pessoa, não funciona para outra, né? Eu vou ser bem sincera. Por exemplo, você tocou no assunto do meu marido, né? O meu marido, ele pode comer meio quilo de comida antes de treinar, comer mesmo. E ele consegue treinar e treina super bem com a barriga cheia, desculpa falar. Né? Mas tem atletas que eu atendo que falam, Lili, se eu sair de estômago cheio, eu passo mal no meio do treino. Então, esse é um exemplo claro para mostrar para vocês ouvintes que não existe receita de bolo, né? Existe respeitar aquele atleta que está diante do profissional, né? Então, a gente tem que escutar mesmo as individualidades, as percepções individuais que cada atleta tem. Mas, de uma maneira geral, o que a gente orienta? O atleta ele tem que sair alimentado para um treino de endurance. Isso é fato, tá? Principalmente para quem quer, quem visa performance. O fato de sair sem comer nada ou em jejum, ele realmente pode atrapalhar a performance do esporte. É claro que as estratégias nutricionais, elas também têm que ser, tem que respeitar a fase de treinamento que o atleta tá. Por exemplo, uma dieta mais restrita em carboidrato pré-treino pode ser legal em fases de competição ou treinos muito intensos? Não. Isso realmente vai trabalhar a performance. Mas se for um indivíduo que está precisando emagrecer, perder o percentual de gordura, está numa fase de pré-temporada ou um treinamento de base, pode ser uma estratégia interessante se for o caso do atleta. Nesse caso, os treinos de baixa intensidade, aquele... Curta ou média duração, né? Ou então pré-temporada, em que o atleta, às vezes, um atleta de mountain bike, por exemplo, está fazendo uma corrida a pé ou só uma musculação nessa fase pré-temporada, né? Mas vamos falar mais específico dessa parte de pré-treino visando performance, né? E em fases de treino bem intensos, com desgaste fisiológico grande. O mais interessante é a gente sempre combinar fontes boas de carboidrato com boas fontes de proteína. Isso vai fazer com que o atleta tenha uma liberação de energia constante e não com picos durante o treino ou a competição. E também isso evita com que ele tenha perda de força ou até mesmo gere catabolismo muscular. Tá? Eu brinco que o atleta que sente fome durante o treino, ele já perdeu performance, porque qualquer sinal fisiológico que seja diferente de imprimir força, ele vai desviar a conexão do cérebro do atleta. Então, o que o cérebro do atleta está fazendo durante o treinamento? Conectando com seus músculos, gerando força. Então, se ele se desviou para sentir fome, já perdeu um pouco de performance. Já perdeu. Isso é muito, muito importante reforçar. Então, essa combinação pré-treino de carboidrato com boas fontes de proteína são interessantes. Alguns atletas toleram boas fontes de gordura também nessa fase pré-treino. Também pelo fato do tempo de digestão do carboidrato tornar-se mais lento e aí você sentir uma energia mais duradoura e não com picos durante o treino. E nesse caso das fontes de gordura, a pessoa também tem que saber sobre a sua saúde, né? Porque algumas pessoas têm restrições a isso, né? Exatamente. Então, como eu falei há pouco, essa individualidade ela tem que ser respeitada,
né? Antes da gente entender que existe um atleta que precisa de números, seja de potência, ou de velocidade, ou de peso, ou de percentual de gordura, existe um ser humano atrás de tudo isso, né? E esse ser humano, ele está atrelado a uma saúde, a um histórico de saúde, ou a uma cultura, né? Ou a um estágio emocional que também precisa ser cuidado antes de uma prescrição fixa. Sim, né? Por isso, só o profissional que estudou para isso, né? Isso, exatamente. E aí, entrando no pós-treino, também, para a recuperação muscular, é interessante, muito interessante, colocar uma boa fonte de carboidrato nesse pós-treino, porque a gente vai recuperar a musculatura com o consumo de carboidratos e muito bem associados com fontes de aminoácidos, as proteínas. Essa combinação é perfeita para gerar recuperação muscular. E aí a gente pode entrar com alguns ativos de micronutrientes específicos que potencializam esse efeito, tanto no pré-treino quanto no pós-treino. Por exemplo, é o caso da beterraba, né, que ela é bem famosinha aí no meio ciclístico, podemos falar assim, né? Ela é fonte de nitrato, né? E o nitrato é um nutriente que pode favorecer a formação de óxido nítrico celular. Quando a gente forma óxido nítrico, a gente está promovendo a vasodilatação. Quanto mais o nosso sangue circula, com maior eficiência o oxigênio chega no músculo e também os nutrientes. Ou seja, isso retarda o tempo de fadiga, aumenta a recuperação muscular e com isso gera um ganho de performance. Então, essa alimentação adequada no pós-treino, eu já estou cuidando da minha recuperação para o próximo treino. Essa é a ideia, porque normalmente um atleta de ciclismo, ele treina entre 4 a 6 vezes por semana. Então, a recuperação muscular é essencial. A gente quer que o atleta chegue na próxima sessão de treinamento íntegro e apto a exercer a força planejada pelo treinador. E também tem o atleta amador, que ele vai fazer esse pós-treino adequado para ele ir para o trabalho, né? Nossa, aí é mais importante, porque não tem nada pior que você terminar um treino e ficar desgastado o dia inteiro. Normalmente, quando o indivíduo ele tem uma fadiga crônica, né? Essa fadiga ela pode ter como sintoma sonolência ao longo do dia, cansaço extremo, irritabilidade. Ela pode estar atrelada a um pós-treino de má qualidade. Tá? E lembrando que o pós-treino, ele é do momento que você finaliza o treino até 8 ou 12 horas após o seu treino. Então, olha a importância, novamente, da gente pensar em todas as refeições e não só em uma, tá? Interessante. Mas é interessante a gente pensar nessa recuperação, porque, como você disse, a maioria de nós somos amadores, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem outra vida por trás dos treinos, né? E você estando bem recuperado, você consegue conviver bem com as pessoas e trabalhar de uma maneira mais eficiente também, né? E muitas pessoas ainda treinam, trabalham, volta para casa e ainda tem que ter energia para os filhos, para o convívio familiar e para outras atividades, né? Que é extremamente importante para a nossa saúde mental. Tanto convívio familiar, afetivo, né, cultural, social, é extremamente importante para esse equilíbrio do indivíduo, né? As pessoas precisam mesmo entender que o corpo e mente é uma coisa só, né? Uma coisa só, exatamente isso. Por isso que eu falo que a gente tem que respeitar o atleta como um ser humano e não como um número, né? Então, independente da estratégia que a gente opte para o atleta, a gente tem que entender, tem que perceber se aquele atleta está apto a exercer as prescrições, né? E outro assunto também que entra bastante aí nas discussões é: o carboidrato é um vilão? Então, esse é um assunto que eu amo abordar, porque realmente eu tenho me preocupado muito sobre esse tema, tá? O carboidrato, para o esporte de endurance, que a gente tem que entender que o esporte de endurance, dentro da nutrição esportiva, é um esporte peculiar. Diferentemente de uma musculação, de um crossfit, né? É um esporte que tem muita demanda para o consumo de carboidrato. Isso já é consenso científico, é unanimidade, não existe discussão contra o consumo de carboidrato para atletas de endurance, ok? Então, eu considerando o fato da gente estar conversando hoje sobre o mountain bike, eu te diria que o carboidrato não é vilão, muito pelo contrário. O carboidrato, ele exerce a função principal de geração de energia durante os treinamentos. Novamente, ele também é extremamente importante para a recuperação muscular. Então, eu te diria que os atletas que evitam o consumo de carboidrato, eles realmente estão causando dano à saúde,
tá? Isso é muito importante a gente reforçar. Mas por que dano à saúde? Porque os baixos níveis de carboidratos ingeridos, eles estão relacionados ao aumento da produção de hormônios que não são saudáveis quando estão em níveis altos, principalmente o cortisol, que é um hormônio glicorregulador, e ele favorece sim a diminuição da nossa função imune quando está em níveis altos. Ele vai favorecer a perda de massa muscular, que para o atleta de endurance é terrível, porque você diminui força, resistência e potência nos treinos e competições. E ele está muito relacionado também à piora da composição corporal do atleta. E ninguém quer ficar feinho também, né? Mas, além disso, né, ele também está relacionado aos baixos níveis de testosterona. Então, o atleta de endurance, ele precisa de níveis adequados de testosterona e o consumo baixo de carboidrato pode alterar também a secreção de testosterona. Mais um ponto, o uso prolongado de dietas sem carboidratos combinadas com treinos de longa duração ou competições de longa duração, eles vão mudar o eixo hipotalâmico e, por isso, diminuir a secreção dos hormônios tireoidianos. Toda essa bagunça hormonal pode desencadear o que a gente chama de overtraining, né? E eu tenho atendido, por incrível que pareça, muitos atletas nesse estágio de overtraining. Por quê? Com medo da balança, com medo do carboidrato, treinando de maneira excessiva, sem prescrição nutricional adequada, que entram nesse estágio. E o overtraining, ele não é só um cansaço mental pelo excesso de treinos, muito pelo contrário. A maioria das vezes ele é desencadeado pela uma nutrição inadequada ou insuficiente, na maioria das vezes insuficiente, né? Isso faz muito mal para o atleta, porque toda essa bagunça hormonal, além de alterar a imunidade, composição corporal, altera muito a questão de humor. Então, um atleta que muitas vezes tinha uma motivação imensa para treinar, ele passa a não gostar mais do esporte. Que não é dele esse sentimento, mas sim da bagunça hormonal que foi promovida. Né? Além de aumentar os riscos para distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia também. Né? Então, realmente a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso tem se tornado comum, na minha opinião. Muito comum. Comum mesmo. Eu também tenho visto muitos casos de pessoas com problemas sérios de saúde que elas só vão detectar quando já é grave, exatamente, né? Isso. E que vem decorrente disso, né? Dos distúrbios alimentares, né? Que ele quer emagrecer, que ele quer alta performance, que o amigo falou que para subir melhor ele tem que cortar o carboidrato para emagrecer. Exatamente isso. E na minha opinião também, as mídias sociais muitas vezes têm dificultado o trabalho de nós profissionais capacitados, né? O que eu sempre peço para os meus pacientes é curiosidade, investigação, de toda a informação que for passada para eles, mesmo por mim, né? Ir atrás, confiar naquilo que realmente seja eficiente para ele, né? E o perigo da gente manter essas dietas pobres em carboidratos é que o overtraining ele não é um caso simples e rápido de ser resolvido. Muitas vezes ele demanda aí de 6 meses a 2 anos para regulação hormonal e fisiológica do organismo, né? E aí, quando a gente pensa em 6 meses a 1 ano, são 1 ou 2 temporadas que foram por água abaixo. Né? E isso para um atleta de alta performance é horrível e até mesmo para um atleta amador que tem provas aí, já inscrições de provas feitas, né? Ou tem as expectativas individuais, né? Então, assim, o carboidrato ele não é vilão no caso do atleta de endurance. Porém, é óbvio, como qualquer outro macronutriente, ele tem que ser quantificado. E quanto é bom de comer carboidrato? Novamente, isso é extremamente individual. Né? A prescrição ela tem que realmente ver a demanda metabólica do atleta. Né? Então, cada atleta é único, cada atleta se expõe a um determinado tipo de treino, né? Cada atleta tem uma vida após o treino ou não. Então, tudo isso que vai direcionar aí a quantificação desse macronutriente. Mas, principalmente, durante os treinamentos e as competições, o consumo periódico de carboidrato, ele vai favorecer ao eixo neuromuscular. Então, você permite com que seu cérebro funcione e acione a força de contração muscular. E imagina numa pedalada de 5, 6 horas, quantas vezes a gente está contraindo o nosso músculo. Quantas vezes, Muitas vezes, né? Então, realmente, como eu falei, isso é unânime. O carboidrato durante o treinamento tem que existir. E aí vem uma dúvida muito comum, né? Que eu acho que é uma dúvida recorrente aí que é interessante falar. Qual carboidrato consumir? Isso que eu ia perguntar. Exatamente. O carboidrato depende de cada um. Por exemplo, tem gente que gosta de mastigar durante os treinos.
Tem gente que não gosta. Tem gente que pode mastigar alguma fonte de carboidrato numa competição. Tem gente que não pode tirar a mão do guidão porque não dá. Então, a gente tem que respeitar primeiro essa questão da logística da prova e do treino e a percepção individual do atleta. Mas, de uma maneira geral, a gente sempre usa os géis de carboidratos ou opções gostosas também. Existem as balinhas esportivas, waffles esportivos, paçoca, rapadura, cocada, olha que delícia, né? Tudo isso é fonte de carboidrato. Banana, bananinha, né? Tudo isso é fonte de carboidrato de fácil digestão. Você citou esses doces, desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas aí entra a paçoquinha, essas coisas, mas aí a gente já fala de açúcar. Exatamente. Então, como diferenciar? O que é carboidrato tem alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, o que é? Exato. Carboidrato é um doce? Isso. Aí, quando a gente fala de carboidrato intratreino, esse carboidrato, normalmente, ele vai ser realmente açúcar, né? Por quê? Porque a gente tem que facilitar a digestão alimentar durante um treinamento ou competição. Porque o nosso fluxo sanguíneo está praticamente concentrado nos nossos músculos e não no nosso estômago e intestino, né? Então, quando a gente consome alimentos com mais fácil digestão, a gente minimiza primeiro os desconfortos gástricos e otimiza a chegada desse nutriente, né, no caso a glicose, nos músculos, tá? Agora, a diferença entre um carboidrato de alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico é somente a velocidade de absorção desse carboidrato. Existe agora uma moda também, né, entre o carboidrato de difícil digestão, que é o consumo de palatinose, em detrimento ao consumo de maltodextrina ou D-ribose. O que os estudos nos mostram, os estudos científicos nos mostram, é que o indivíduo bem adaptado ao esporte, ele tem uma facilidade grande de mobilizar esse açúcar no sangue. Então, não faz diferença em ganho de performance beber a palatinose ou a maltodextrina, ok? Sim. Porém, existem percepções individuais. Outro ponto extremamente importante de falar. Uma coisa é um atleta que não se alimentou bem no dia anterior, que saiu para treinar de manhã praticamente com pão com manteiga e café com leite, que não é uma refeição com índice glicêmico adequado pré-treino. Ficou praticamente 2h30 sem consumir nada de carboidrato e na terceira hora de treino toma uma garrafa de maltodextrina. Ele vai ter um pico de açúcar no sangue, vai subir rápido e vai descer rápido. E com essa queda brusca ele vai se sentir muito mal, né? Então ele vai sentir uma fadiga extrema. Outra coisa é um atleta que se alimentou bem antes, 24 horas antes, fez um bom pré-treino, está consumindo carboidrato com frequência ao longo das primeiras e até as últimas horas, né? E aí tomou uma garrafa de maltodextrina em determinadas, vamos falar, 3 horas de treino. Ele não vai ter pico de glicose na corrente sanguínea. Interessante, tá? porque as pessoas simplesmente cortam esses carboidrato rápido, né, os açúcares, porque acham que vão ter sempre esse efeito pico. Rebote, esse pico. Exatamente. Então, é o que eu falo. Quando o indivíduo está bem orientado, ele não vai ter pico de açúcar no sangue, tá? O que a nutrição esportiva nos diz? Que o atleta de endurance ele tem que consumir de 30 a 120 gramas de carboidrato por hora. É uma discrepância de valor, óbvio, porque tudo isso está relacionado com a intensidade do treinamento, a duração do treinamento e a capacidade adaptativa do atleta. Então, a diferença entre 2 géis por hora ou aí 6 géis, 12 géis por hora é muito grande. Então, a gente tem que entender o atleta como ser único. Porém, a gente não pode excluir o fato de que ele tem que consumir carboidrato. Como eu disse, o gel é só uma maneira ilustrativa da gente mostrar essa gramatura de carboidrato que tem que ser consumido durante o treino. Sim. Mas podem ser as outras fontes. O que mais acontece, Dri, é não consumir nem 30 gramas de carboidrato por hora. No meu consultório eu brinco com meus pacientes. O que você prefere? Consumir 30 gramas de carboidrato ou 120? Aí eles olham... 30. Eu falo, beleza, mas menos que 30 não pode, né? Porque a maioria não consome mesmo, não está orientado para isso. E aí o fato de você ficar comendo ou consumindo pequenas fontes de carboidrato ou nem consumir carboidratos durante o treino vai fazer com que quando você consuma um carboidrato gere um pico, né? E esse pico de glicose com a queda
sequente, ela vai aumentar o batimento cardíaco, vai aumentar a percepção de cansaço, vai piorar também a pressão arterial. Então, isso até arriscado, né, para a saúde. Sim, bem arriscado. Exatamente. Mas voltando para o caso da palatinose, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, ela é muito bem-vinda, sim, né? E tem indivíduos que são muito responsivos a ela, tá? Mas não obrigatoriamente tem que ser ela, tá? E também ela não é melhor ou pior do que uma derribose ou uma maltodextrina, tá? Ela é só mais uma estratégia nutricional a ser prescrita. E vai também da adaptação e do gosto do atleta. Por exemplo, tem atletas que consomem a palatinose e têm desconforto gástrico. Por quê? Porque ela já é de difícil digestão. Então, você está estimulando a motilidade do trato gastrointestinal. Se o atleta é muito sensível a nível intestinal, ele vai ter desconforto, piriri durante o treino ou a competição. Agora, tem atletas não, que podem consumir a palatinose sem problema algum. Então, é realmente importante ver o atleta, o que ele se sente melhor, né? Então, quem procura um profissional da área também consegue consumir coisas gostosas durante o treino. Exatamente. Eu sou fã da paçoca durante o treino. Aproveito a minha hora para comer meu docinho, né? Os meus atletas que fazem acompanhamento com você também... Adoram a paçoquinha, Adoram uma paçoquinha. É tão prática, né? Cocada. A cocada é uma delícia leva também. Cocada. É a hora boa de comer sem culpa, né? Comer sem culpa, exatamente. A gente está lá fazendo força. Né? E é engraçado dizer, né? A gente tem vários atletas aí que eu atendi já. O Ricardo Pichai, se estiver me escutando, ele adorava tomar um caldo de cana com pastel no meio do treino dele. Parava na feira. Vou fazer o quê? Tá mandando ver, fazendo força pra caramba? Pode comer. Meu marido já gosta de comer um chocolate e Coca-Cola. São fontes de carboidrato. É óbvio que quando a gente pensa em saúde, é sempre bom comer alimentos mais naturais, menos processados. Mas durante o treinamento, muitas vezes a gente não tem como ter esses alimentos e acesso a esses alimentos. E muitas vezes um pedal aí muito longo acaba que algo mais palatável desce melhor também, né? Eu separei algumas fotos que eu peguei no seu Instagram. Legal. E a gente tem elas disponíveis aí, produção, vamos lá. Nos comentários, bom. Aí, medalha do seu marido, campeão. Fera demais. Acho que foi na competição do campeonato... O Mundial de Ciclismo Amador. Amador em Botucatu, né? Isso é na nossa casa, nossa horta, né? Com essa beterraba linda que a gente usa nos sucos pré-treino ou pós-treino. A individualidade, né? Que a gente vem... Essa tecla é bastante importante de sempre bater nela, né? Nunca uma dieta geral, né? Nunca generalizar as prescrições e sim individualizar. Essa é minha xodó, minha Specialized a Mira, né? Amo essa bicicleta. Essa conexão importante aí do alimento, né? Com nossa percepção de aroma, memória afetiva, né? É muito bom. Pra ver que tá tudo conectado, Tudo conectado. Uma parada durante o treino? Pra subir a Serra de Campos merece, né, Dri? Merece. Deu água na boca aí. Cafezinho com uma broinha de milho. Esse é um treininho de mountain bike que eu fiz com o Orlando, na região ali de Jundiaí. Famosa paçoca. Foi no Pico do Jaraguá isso. Uma paçoca generosa essa, hein? Essa a gente dividiu. A gente dividiu, mas nós subimos 2 vezes o Pico de Jaraguá esse dia. Eu tava bem cansada. Então tá certo, o tamanho tá adequado. Tá adequada. Isso aí, quando ele ganhou uma etapa do Big Bike, se eu não me engano, é em Itaiandu. E agora a gente tá aí com a imagem do Orlando, né? Você me contou uma história interessante sobre ele. No Brasileiro de 2016, em São Fidélis, 82 quilômetros de prova e era um circuito super técnico, né? Exatamente. Como que foi essa estratégia que você usou com ele? Foi muito interessante, porque eu acompanhei o Orlando nessa preparação. Eu ainda não morava em São Paulo, mas eu fiquei uns dias antes com ele aqui, né? Mas antes também ele já tinha me avisado que seria uma prova bem técnica e que praticamente eu não ia conseguir aí tirar a mão do guidão, assim, por às vezes correr o risco de perder um pelotão ou de estar numa subida muito íngreme, técnica e cair, né? Isso é uma coisa que nenhum atleta quer que aconteça. E muitas vezes você usar o gel ou ter que usar a garrafinha
faz com que você perca aí segundos, que no caso de um atleta de alta performance é precioso. Cada segundo tem um peso importantíssimo, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma preparação prévia com o Orlando, inclusive nos treinamentos dele, para realmente gerar adaptações estomacais com ele. Por quê? Porque a nossa preparação era focada em quê, Dri? A gente queria, assim, não contar com a alimentação durante a prova dele. Ele não comer durante esses 82 quilômetros. Na verdade, assim, 3 horas e pouco para ele. Deu mais ou menos 3 horas e pouco. Na verdade, a gente não queria contar. Ele saiu para competir com géis em quantidades adequadas, com a garrafinha, com a mistura específica para melhorar o rendimento dele e água, obviamente. Ele largou a prova do Campeonato Brasileiro com tudo isso. Porém, eu não contei com que ele conseguisse ter acesso a essa estratégia. E sim, eu fiz uma estratégia prévia com ele. Então, mais ou menos uma semana antes, né, da competição, eu coloquei uma carga alta de carboidrato na dieta do Orlando, uma carga alta de eletrólitos e água também, fontes de eletrólitos e água pura também. E antes de dormir, ele bebia, nessa uma semana antes, ele bebia 750 ml de água, às vezes 1 litro. Nossa! Ele me xingava até. Ele ficava levantando para fazer xixi toda hora. Ele não aguentava mais comer e não aguentava mais beber água. E eu falava para ele assim, eu só repetia assim: calma que vai dar tudo certo, depois você vai me agradecer por isso. E ele ia, bonitinho, fazendo o que eu orientava. E o legal, a gente fez essa preparação antes, e o café da manhã dele também, pré-prova, a gente testou isso nos treinos, mas o café da manhã dele pré-prova foi muito legal nesse dia. Foi se eu não me engano, 2 ou 4 pães integrais com pasta de amendoim e mel, mandioca, que é mais denso em carboidrato do que uma batata doce, por exemplo, um suco preparado para ele que eu fiz de beterraba com uva, melancia e gengibre, e os ovos. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 ovos mexidos. Tudo isso em uma refeição? A gente acordou bem mais cedo no hotel. Eu já Quantas tinha levado, horas antes? Eu acredito que tenha sido umas 3 horas antes de largar. E aí eu já tinha levado algumas coisas pro hotel e o hotel preparou outras para ele. Enfim, ele comeu tudo isso. E na mesa do café da manhã eu vi 2 adversários da categoria Elite que estavam no mesmo hotel que a gente e eu observei de longe a alimentação desses atletas. E pelo fato de eu ter observado, eu falei pro Orlando que eu falei assim, olha, esses 2 atletas não vão terminar a prova. E se terminarem, vão terminar mal colocados. Aí ele me estranhou, né, e falou assim, por que você está falando isso, né? Eu falei, olha o café da manhã deles. Um tava comendo pão com café preto, pão puro ou com manteiga, alguma coisa bem insignificante ali no meio. E o outro estava comendo uma fruta, uma fatia de pão e também um café. Ou seja, para uma prova de 3 horas e meia, com uma intensidade altíssima, né? E sem contar com a possibilidade realmente de se alimentar. De tirar as mãos do guidão, pela técnica, né? Exatamente. Eu tinha certeza que eles iam quebrar, a famosa quebra, né? Teto preto, o que seja aí no meio da prova, né? Dito e feito, no primeiro ponto de apoio eu estava para dar apoio para o Orlando e um deles já encostou e abandonou a prova. Abandonou no primeiro ponto de apoio. Ele praticamente saiu com o tanque de gasolina na reserva. Na reserva, exatamente isso. E aí andou aí poucos quilômetros e já não tinha mais, né? Provavelmente o que aconteceu foi uma hipoglicemia aguda que aconteceu nesse atleta. E quando você está com uma hipoglicemia, você tem a sensação de uma fadiga extrema, suor frio, cansaço, talvez a vista escura, né? Tremor, sudorese excessiva. Isso é até arriscado para o corpo humano, né? Considerando que era uma região muito quente, o que piora essa sensação, né? Então, assim, se a gente combina uma desidratação com um episódio de hipoglicemia, o atleta não consegue se desenvolver. Eu brinco que se você não chega preparado para a prova e tem um episódio, por isso, de hipoglicemia ou desidratação, você pode beber 6 litros de água ou pode tomar 6 géis. Você não volta para a prova do mesmo jeito que você esperava começar ou terminar ela. Então, por isso a importância da preparação antes. E aí foi isso. Aí o segundo atleta terminou muito mal colocado, nem chegou a pegar pódio, né? E o Orlando, ele, quando chegou da prova, ele, se eu não me engano, ele fez 3º ou 4º nesse campeonato brasileiro, pegou um pódio legal na categoria Elite. E ele passou a linha de chegada e falou, eu pedalaria mais 100 km se precisar. Ele estava inteiro. Eu falei, e aí, me conta como foi a estratégia, funcionou, né? Ele falou, dei 2 bicadas na garrafa.
Eu falei, 2 bicadas na garrafa. Não comeu só... nada do que levou no bolso. Não comeu nada, voltou com o bolso cheio, mas terminou inteiro. Isso também é muito importante ressaltar. Ele fez uma preparação semanal antes, fez um café da manhã diferenciado, né? Usou o mínimo necessário durante a prova e terminou bem. Né? Porque também se ele tivesse terminado extremamente fadigado, morrendo de fome, morrendo de sede, ou com episódio de desidratação, a gente teria que rever essa estratégia. Mas não foi a primeira prova que isso aconteceu, né? A gente já vem fazendo aí, fizemos outras vezes essa preparação e é muito eficiente. Eu percebo que essa preparação funciona muito para atletas de alta performance, Dri, porque são atletas que, como a gente falou, cada segundo conta. Tanto no mountain bike, quanto no ciclismo de estrada, quanto no triatlon, que são provas muito longas, né? E esses atletas muitas vezes não têm acesso ao alimento durante a prova. Então a preparação tem que ser prévia, mas mediante o autoconhecimento do atleta e um baita conhecimento do profissional que está junto, né? No caso, eu, né? Porque também cada feedback que o atleta passa vai me trazendo conhecimento suficiente para implementar a estratégia para ele. Né? Então, por exemplo, o que funcionou com o Orlando nesse Campeonato Brasileiro e já funcionou em outras provas com ele, não necessariamente funciona para todo mundo, né? Mas funciona para ele. Agora a pergunta, ele almoçou depois disso? Almoçou, nossa. Tem até uma foto nossa no Instagram almoçando. ele é bom de garfo, ele come bem. Deu pra ver. E aí também entra isso do atleta se preparar para isso, porque eu vejo que muitas pessoas antes das provas não conseguem comer por ansiedade, porque acham que vão se sentir mal. Exatamente. E isso é muito legal, porque muitas vezes eu venho com essa minha estratégia em casa, né, de alguém que consegue comer super bem e implementar o que a teoria nutricional me fala. Só que eu também tenho que entender que muitas vezes o atleta tem essa limitação. A maioria dos atletas tem essa adrenalina extremamente alta pré-prova, essa ansiedade que inibe o apetite, fato, né? Então a gente tem que respeitar isso também. Então, para esse atleta, eu diria que é extremamente importante a semana pré-prova dele, né? Então, esse também é um atleta que, se sujeitar a comer mais na semana antes, beber mais água, consumir eletrólitos em quantidades adequadas, o peso desse café da manhã dele vai ser mínimo, né? Diante de tudo que ele fez anteriormente. E lembrando que não existe só a estratégia de mastigar pré-prova. A gente pode fazer um preparado, uma bebida, um smoothie que é extremamente nutritivo, mas que coloca para ele uma facilidade grande de beber e não mastigar, né? Porque mesmo nós estando com menos fome, a gente consegue muitas vezes beber, mas mastigar não, né? Então, existe essa estratégia pré-prova, que tem que ser feita, talvez pensar em algo mais líquido e mais apetitoso para esses atletas que têm essa limitação de fome. E nesse caso, um atleta que não consegue fazer um bom café da manhã, muitas vezes tem que se sujeitar a uma alimentação intra-treino, sim, intra-treino ou intra-competição, sim. Tá. E essa fonte de eletrólitos aí para essa semana, que ele precisa ir se adaptando, porque você, durante a semana inteira dessa prova, você não vai ficar consumindo o Gatorade, a bebida isotônica, aquela coisa que já é de prova, né? Uma fonte boa de eletrólitos. Legal, água de coco, suco de laranja, suco de uva, né? A própria banana, né? As frutas em geral são boas fontes de eletrólitos, né? Então dá para fazer um combinado de frutas e preparar um suco, no caso dos atletas, ou então só consumir a fruta in natura mesmo, né? Ou então até mesmo água de coco, uma fonte aí natural, né? E super gostosa, refrescante de eletrólitos. E uma outra dúvida também ainda falando de hidratação, que às vezes eu vejo uma corrida no domingo, aí no sábado a pessoa passa bebendo litros de água. Água. É saudável isso? Vai ajudar na hidratação ou só a água não é bom também? Na verdade, só a água, em grandes quantidades, valores absurdos, é como se fosse uma peneira. Da mesma maneira que ela entra, ela vai sair do nosso organismo, né? Então, isso também tem que ser dosado ao longo do dia. E lembrando que numa preparação de uma competição de domingo, não necessariamente só o sábado é importante, né? Talvez aí uns 3 ou até 7 dias antes da prova sejam extremamente relevantes, tá? Mas o consumo de água em grandes quantidades, ele não vai ser realmente absorvível. Aí ele precisa também entrar com um pouco de eletrólitos, do suco, não só água. Não só água, exatamente. Bem interessante. Acho que a gente tem mais uma imagem ali que eu vou perguntar para você.
sobre a saúde intestinal. Por que é importante a gente pensar na saúde intestinal? Exatamente. É extremamente importante, Dri. É extremamente importante, Dri, por quê? Na verdade, eu brinco assim, de nada adianta o atleta seguir uma dieta e consumir alimentos lindos, extremamente nutritivos. Se a gente souber que o intestino dele, que é o local onde serão absorvidos os nutrientes, não está íntegro, né? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar em integridade intestinal para favorecer a absorção dos nutrientes, né? Porque o que a gente quer é isso, que o atleta esteja extremamente nutrido, garantindo as funções vitais e fisiológicas dele, né? Então, a primeira coisa é a absorção dos nutrientes. Segunda coisa o intestino é a nossa primeira barreira imunológica. Então, se esse intestino também é um intestino que não está saudável, a gente vai estar sempre sujeito a doenças inflamatórias, infecciosas, que tiram o atleta de um ciclo de treinamento, por exemplo, ou tiram o atleta de uma prova. Né? E o que a gente quer é que o atleta usufrua da fase de treinamento inteira e chegue na competição bem. Atletas que ficam muito doentes, eles perdem treinos importantes e por isso não chegam na prova bem preparados, né? Terceiro ponto é o fato de que existe uma conexão mente e intestino, né? Cérebro e intestino. O nosso intestino ele está conectado com a liberação de neurotransmissores, substâncias que estão relacionadas ao nosso bem-estar, prazer, calma, né? Então, isso também tem que ser otimizado no atleta, né? A produção de serotonina, né, que é um neurotransmissor aí muito importante para o nosso humor, até mesmo para a saciedade, né? Ele é produzido grande parte no nosso intestino e ele também é precursor da melatonina. A melatonina é a nossa substância que gera a sensação de sono e também promove a liberação de hormônios importantes para a recuperação do atleta e para o ganho de força, como o GH e a testosterona. Né? Então, se o atleta tem um intestino íntegro, ele absorve bem os nutrientes, ele tem uma imunidade forte, ele tem uma qualidade de vida e humor bom e dorme bem, né? O sono é extremamente importante para a saúde e para o rendimento. O sono também nessa parte, e também é quando você vai processar os alimentos, né, para ter os benefícios. E recuperar nossas células, né, recuperação muscular. Eficiência em recuperação muscular é noturna, né, onde a gente tem um pico de secreção de GH entre 11 e 11h30 da noite, quando o indivíduo já está dormindo em ambiente escuro, né. Então, até aquele pontinho vermelho da televisão ali atrapalha a secreção de GH, né. Então, olha a importância de uma noite íntegra de sono para a qualidade de vida, saúde e performance, né? E aquela dor de barriga pré-prova, né? Que muitas pessoas também ficam ansiosas e tem a dor de barriga antes da corrida. Também está relacionado a essa falta de saúde, essa falta de cuidado com o intestino? Sim. A flora intestinal, no caso de indivíduos que têm desconfortos gástricos frequentes, tem que ser investigada, né? Todos nós estamos sujeitos ao que a gente chama de desbiose intestinal, que é uma alteração negativa da flora intestinal. Só que tem indivíduos que têm uma alteração maior, né? E por isso estão sujeitos a desconfortos gástricos com maior frequência. Lembrando que não é só a flora intestinal que interfere nesse desconforto, né? Existem muitos indivíduos intolerantes ou alérgicos a alimentos. Mas principalmente os indivíduos intolerantes, eles podem ter com frequência diarreias, gases e azia, queimação, refluxo, toda essa parte do trato gastrointestinal funcionando muito mal, né? E aí não adianta, a gente tem realmente primeiro investigar qual tipo de intolerância é essa e tratar essa intolerância também. Então, se é muito frequente esses problemas intestinais, então a pessoa precisa mesmo investigar, fazer os exames para saber se tem alguma intolerância. Com certeza. Na minha opinião, a medicina e a nutrição elas têm que ser preventivas, né? Então, se o indivíduo tem com muita frequência isso, alguma causa tem e eu não me cansaria de procurar até achar o motivo. Existem muitos motivos. Pode ser somente um supercrescimento bacteriano intestinal, pode ser uma intolerância à lactose, pode ser uma intolerância ao glúten, né? Pode ser realmente algum parasita nessa região, né? Que é comum também para mountain bikers que bebem água aí de rio ou de nascente, né? Então, tem que ser investigado. Mas o que eu te diria é que
estar com profissionais que busquem o motivo desse desconforto frequente é muito importante. Tanto o médico, que pode pedir tanto uma colonoscopia quanto uma endoscopia, né? E quanto o nutricionista ou possivelmente algum médico também, um gastroenterologista, para investigar as causas dessa alteração, tá? Mas é bem frequente isso e realmente quem estiver passando por isso tem que investigar. Porque, desculpa interromper, não só tira o indivíduo da prova, mas é extremamente ruim o indivíduo que precisa ir no banheiro em qualquer lugar, né? Isso te deixa super apreensivo, mal-humorado, é horrível no trabalho, no convívio social, não é só numa competição, né? Já caminha para um distúrbio emocional, né? Exatamente. Uma coisa que já vai culminar para outras coisas piores na saúde, né? Exatamente. E aí, quando a gente descarta a possibilidade de ser uma intolerância, que exige outras estratégias e direcionamentos nutricionais e médico, se for realmente só algo emocional, tem como também a gente minimizar um pouquinho o consumo de alimentos que favorecem a exacerbação da função intestinal. Então, eu indicaria realmente uma dieta um pouco mais pobre em fibras pré-competição, né? Para não estimular tanto o funcionamento intestinal, tanto de fibras quanto de gorduras também. Então, comer alimentos que são mais facilmente digeridos, que não promovem esse desconforto. Tá, e ainda tocando nesse assunto emocional, né? Os distúrbios alimentares que levam as pessoas a problemas graves, como anorexia e bulimia, né? Até mesmo a vigorexia, que é muito comum hoje em dia, né, Dri? Também, ao contrário, né? Que aí a pessoa... A vigorexia é quando ela se importa muito com a autoimagem muscular dela, né? E você tem acompanhado muitos casos? Hoje em dia está muito frequente? Muito frequente, Dri. É uma preocupação grande para nós profissionais da saúde, né? Porque a gente pensa que é simples solucionar esse problema, mas não é. Exige um trabalho aí multidisciplinar de psicólogo, médico, nutricionista, né? Terapeutas, realmente para ajudar o atleta que está nessa situação. Mas o ciclismo e o mountain bike, eles são esportes que exigem muito do físico do atleta. Então, todo mundo pensa que estar mais leve favorece no esporte. Porém, a gente tem que lembrar que o Nino Schurter, né, ele não é tão leve assim, comparado com outros atletas, né, muito magros, altos e esqueléticos. Ele tem uma massa muscular considerável. Tem uma densidade considerável. muscular. Então, é só você entender isso. Primeiro, mesmo numa categoria elite mundial, existe discrepância física entre os atletas. E isso não tira a força física que eles têm, né? Você vê que realmente o Nino praticamente pega o pódio em tudo, né? Mas existem outros atletas que não são tão leves ou são muito leves que pegam o pódio também. Então, é importante primeiro a pessoa entender qual é o tipo físico dela. E por isso exigir um pouco menos dela. Porque realmente tem indivíduos que vão ser um pouco mais pesados e indivíduos que vão ser um pouco mais leves, né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, realmente, será que 2 quilos faz extremamente importância nas subidas, em detrimento de chegar na subida alimentado? Então, esse é um ponto de vista. Eu bato muito nessa tecla com alguns atletas de alta performance meu, porque o treinador pede para perder 1 quilo. Só que para o atleta já adaptado ao esporte e a uma alimentação saudável perder 1 quilo, o desgaste físico, emocional que ele tem que suportar com uma dieta restrita e muitas vezes tem que ser rápida, porque a prova já é daqui 15 dias, por exemplo, né? Será que isso paga 1 quilo a menos? Será que realmente vale a pena? É óbvio, a gente está falando de 1, 2 quilos, mas mesmo para um atleta que está acima do peso, a que preço ele quer perder tudo isso? Né? O peso que um indivíduo ganhou em 10 anos, ele não vai perder em 2 meses. E se ele perder, isso não vai ser sustentável, né? Então, a gente tem que criar estratégias que harmonizam o bem-estar do indivíduo. Para emagrecer, você não precisa sofrer, você não precisa perder saúde, você não precisa comer só o que você não gosta. E você não precisa ficar 10 horas em cima da bicicleta ou fazer 3 sessões de treinamento no dia. O que realmente funciona, principalmente a longo prazo, são medidas sustentáveis, né, no meu ponto de vista, né? Então, realmente tem me preocupado essa questão do aumento do aparecimento de indivíduos, tanto amadores quanto profissionais, com distúrbios de imagem,
né? E isso é um ponto que eu converso muito com os meus atletas mesmo, né? De melhorar um pouquinho a autoimagem, né? A gente está bombardeado aí de imagens, de fotos, de editadas muitas vezes, ou não, que não, né? Mas a perda do eu, né? Quem é você? Como você se sente? Você tem defeitos, todos nós temos, mas você também tem qualidade e valoriza as suas qualidades. É óbvio, ninguém está dizendo para sermos acomodados, nunca, né? Podemos melhorar? Devemos melhorar, mas com medidas equilibradas, não precisa de radicalismo, não precisa de sofrimento, né? Concordo. E essa importância do treinador conversar com o nutricionista, né? Porque não cabe ao treinador falar, olha, você precisa perder 1 quilo. Não, isso é, pelo menos no nosso trabalho, o que sempre ocorre é você falar, olha, atleta precisa perder um certo peso e qual o momento mais adequado para isso? Qual o momento mais adequado, né, da periodização do treinamento? Exatamente isso. Como eu falei no começo, né, existem estratégias nutricionais que podem ser utilizadas, que muitas vezes são um pouquinho mais radicais, em fase de pré-temporada ou treinamento de base, caso o atleta tenha tido umas férias diferentes ou já tenha chegado no final da temporada com um peso um pouquinho maior. Então, esses momentos eles são muito indicados caso o indivíduo precise perder peso, né? Agora, nas fases de treinos mais intensos, acaba que se o indivíduo está bem alimentado, emocionalmente equilibrado, está realizando treinos de muita qualidade, ele pode perder peso. Naturalmente, vai ser uma consequência de tudo isso que eu falei. Né? Isso acontece muito em atletas que estão se preparando na reta final de preparação para a ultramaratona. São treinos muito intensos, muito volumosos, e às vezes o atleta chega essa temporada desse ciclo com um peso X e sai dessa temporada com um peso menor. Mas por quê? Naturalmente ele perdeu um peso. E não ele chegou nessa fase, ficou sem comer, foi treinar mais e por isso perdeu peso, né? Muito pelo contrário, lembrando que o nosso corpo é muito eficiente no estoque de energia e de gordura. Então, se a gente se expõe por longos períodos com uma dieta restrita, seja ela restrita caloricamente falando ou só do macronutriente carboidrato, combinados a treinos muito volumosos e intensos, a gente vai ter o nosso eixo hormonal todo alterado. E a gente sim vai diminuir nossa taxa metabólica basal. E você sim vai ficar resistente à perda de peso. Isso é fato, isso é científico, isso acontece. Eu não estou falando de um mês assim, eu estou falando de anos assim, né? Então, por isso que muitas vezes o indivíduo chega e fala, nossa, mas eu já fiz todas as dietas possíveis, e às vezes fez mesmo, e eu tô treinando 5 horas por dia e não tô perdendo peso. Sim, você não vai perder peso, se você continuar num déficit calórico imenso, seu corpo é extremamente eficiente em reprogramar seus hormônios e neurotransmissores para brecar essa perda, né? Como um sinal de estresse mesmo. Nossa, ainda tem isso ainda, né? Que a pessoa acha que não come, mas vai ainda E o risco de manter isso por muito tempo é desenvolver os distúrbios de imagem e distúrbios alimentares, como a compulsão alimentar, a bulimia, são muito frequentes, porque o indivíduo fica sem comer, não vamos falar sem comer, come muito menos do que aquilo que ele precisa, se expõe a cargas de treino, principalmente falando de endurance imensas, e você vai ter mais fome. Só que muitas vezes os atletas, eles estão extremamente disciplinados, concorda comigo? Concordo, né? A gente trabalha com pessoas que são diferenciadas, elas são mais disciplinadas do que o indivíduo comum. Então, 1, 2, 3, 4, 5 meses, a pessoa se expõe a isso, fica morrendo de fome, mas chega uma hora que o seu corpo vai pedir. O seu corpo vai pedir, e aí você vai sentar numa mesa e não vai ter autocontrole naquilo. E aí você vai ir para uma festa, você vai passar mal tanto que você come. Né? Então, esse equilíbrio eu acho que é extremamente importante o indivíduo entender. Eu percebo também hoje, Dri, que as pessoas estão muito assim, olha, ou ela não come determinado macronutriente ou determinado alimento, porque isso faz mal, ou ela só come besteira. Concorda comigo? Então, por exemplo, é aquela pessoa que agora ela cortou todo o carboidrato da vida, emagreceu 15 quilos. Nossa, a gente já fica até feliz, nossa, que bom, se funcionou pra ela, tomara que ela mantenha, vamos agora recuperar a saúde dela. Mas, de repente, ela tá numa hamburgueria e não se contenta em comer um hambúrguer. Ela tem que pedir um hambúrguer duplo, com bacon duplo, a batata frita dupla, o sundae duplo. Já que ela perdeu o peso, então agora pode. Eu acho que existe uma discrepância imensa entre você viver numa restrição exacerbada, demonizando alguns alimentos, e
se liberar de tudo? Será que não existe um meio termo que as pessoas precisam encontrar? Será que realmente todos os alimentos são ruins? Ou será que não existe um bom senso, um equilíbrio que precisa ser encontrado? Né? A nossa alimentação, ela está atrelada ao nosso tipo físico, à carga de treinamento que a gente se expõe, mas também está atrelada a nossas memórias afetivas. E isso tem muito peso nas nossas escolhas alimentares. Né? Essa conexão tem que ser feita para que o indivíduo encontre o equilíbrio dele e não seja radical nem para mais, nem para menos. Tem que ter prazer em comer. Tem que ter prazer em comer. De forma saudável. Exatamente, né? Eu brinco assim que eu sou mineira, né? E o meu alimento favorito é bolo de milho cremoso. Mas tem que ser bolo de milho cremoso. Não me venha com um bolo de milho seco, não resolve. Tem que ser esse. Mas por quê? Quando eu era pequena, da minha casa até a fazenda do meu avô, é uma estrada que eu e minha família pegávamos juntos. Então era aquela festa da criançada no carro, com meu pai, com a minha mãe, e tinha uma parada no meio na estrada, e a gente comia um bolo de milho cremoso na parada que chama barril. Os mineiros vão saber qual que é a parada, é bem famosa lá. E depois que eu me mudei para São Paulo, por incrível que pareça, eu estou longe da minha família, e eu estou com desejos de comer bolo de milho cremoso. É um alimento que tem leite, tem muito açúcar, mas eventualmente eu vou me permitir a comer esse alimento, porque me faz bem. A minha conexão com a minha mente é um momento de extremo prazer para mim, né? E é óbvio que eu vou saber quando fazer isso, em qual quantidade comer isso, em qual ambiente também fazer, né? A energia que a gente despende no alimento volta pra gente. Então, eu sempre prefiro comer esse alimento junto da minha família, ou junto do meu marido, ou com, né, um chá com as minhas amigas, né? Mas eu sei facilmente recusar um bolo prestígio. Eu sei que é gostoso, mas não é meu bolo favorito. Então né? é saber a hora de comer Exatamente. e poder comer de tudo. Comer um pouco de tudo, né? E respeitar também os seus sinais internos, seus sinais de fome, seus sinais de saciedade, as suas memórias afetivas, né? E, óbvio, os seus objetivos também de vida, né? E a gente falou bastante de atleta de endurance, alimentação para provas de endurance e a prova de cross country, porque hoje as provas elas duram em média 1h30 para as categorias de base júnior, sub-23 é 1 hora. E nesse tipo de provas, os atletas se alimentam durante a prova? Alguns conseguem se alimentar. Eu vejo nas provas, até nas transmissões do MTB 90, alguns atletas consumindo gel ou garrafinha. Mas com certeza é uma alimentação muito pontual, né? Então, eu até oriento alguns atletas meus que fazem essas provas de XCO a consumir sim, porque é uma prova que tem um desgaste fisiológico um pouquinho diferente de uma maratona, né? Porque é explosão pura, né? Então, você precisa daquele glicogênio tanto sanguíneo quanto muscular, né? Então, é importante se alimentar também nessas provas. Agora, caso o atleta não consiga, pela intensidade dessa prova, né, e de estar num pelotão muito forte, realmente tem que ser feita a preparação prévia e o treinamento gástrico dele anteriormente. Sempre pensar nisso, né? Que o treinamento também envolve a parte nutricional, né? Com certeza. Ele tem que ter esse treinamento prévio do que ele vai a gente tem que fazer com que o estômago e o intestino dele tolerem o que a gente vai fazer como prescrição, né? Não adianta também o atleta querer testar a prescrição nutricional na prova, isso não existe, isso vai dar errado, né? Mas entrando no quesito XCO, eu acho interessante reforçar que para esses atletas é extremamente importante ocorrer o consumo de alimentos ou suplementos que otimizam o foco do atleta, porque é uma prova extremamente técnica, em que o arco do reflexo tem que estar a 1000, né? Então tem como a gente otimizar isso com alimentos ou suplementos. E também otimizar a geração a energia mais biodisponível no músculo e a recaptação dela, que é o ATP. Então também tem como a gente fazer isso com alimentação ou suplementação para otimizar tanto essa força que eu chamo de força explosiva, quanto a concentração e o foco do atleta naquela prova, né?
Muito bacana, né? Cada modalidade com a sua particularidade, né? Eu brinco que tudo é bicicleta, mas são esportes diferentes, concorda? Sim, concordo, bem diferentes. Bem diferentes. Muito bem, Lili. Então, agora vamos partir para um último assunto que eu queria que você falasse um pouco sobre a beterraba, porque eu vejo que a beterraba está meio na moda, né? Eu vejo atletas levando suco de beterraba durante o treino, consumindo mais beterrabas, vários produtos derivados de beterraba, chips de beterraba, beterraba para tudo que é lado. Quais as propriedades dela e realmente é eficaz levar um suco de beterraba durante um treino? A beterraba é um alimento extremamente eficiente no quesito performance no endurance, tá? Justamente porque ela é fonte de nitrato e esse nutriente ele tem o potencial de formação de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância vasodilatadora. Então, essa otimização da circulação sanguínea vai também permitir a chegada mais rápida e com maior quantidade de oxigênio e nutriente em todos os tecidos e no músculo também. Isso favorece tanto a retardar o tempo de fadiga, então o atleta se sente cansado posteriormente ao usual dele, né? Quanto a chegada de nutrientes também, o que faz com que ele consiga gerar mais energia naquele músculo. E também pelo lado de recuperação muscular, a beterraba é muito eficiente. Então eu te diria que usar ela tanto antes quanto depois do treino é bem eficiente para a performance. É claro que a gente pode escolher em qual momento utilizar, também não precisa ficar usando beterraba em tudo, né? Agora, durante o treinamento, se for uma fonte viável, né? Existem alguns smoothies, beterraba desidratada, né? Daria para usar também, mas se você usa antes ou depois, já tem uma eficiência bem grande, tá? Então... e fora isso, a beterraba ela é fonte de ferro, né? Então, para as mulheres atletas, é uma grande preocupação nossa esse aporte de ferro para essas mulheres que elas são muito sujeitas à anemia, a alterações tireoidianas, frutos dessa queda de ferro sanguíneo, que é comum em mulheres atletas, tá? E aí, para mim, são esses os principais objetivos do consumo de beterraba para esses esportes. Tanto otimizar a performance, quanto melhorar, né, e adequar o aporte de ferro na dieta. E é claro que quando a gente combina a beterraba com outros ativos, a gente potencializa esse efeito de vasodilatação. Então, eu acho bem legal combinar ela com a melancia, que é fonte de citrulina, e com o gengibre, que é fonte de gingerol. A gente vai favorecendo a via metabólica ali, otimizando e trazendo com mais eficiência essa vasodilatação. Sem contar o quanto é gostoso essa mistura aí, né? É uma delícia. Na uva também a gente consegue esse aporte eficiente de citrulina, antocianinas também. Então a gente pode dizer que na feira do bairro a gente consegue comprar vários suplementos bem mais baratos e bem eficientes. Exatamente. Tem vários professores meus de pós-graduação, em especial ele chama Murilo, ele brinca que suplementação é cereja do bolo, né? Quando toda a base alimentar estiver consolidada, a cerejinha do bolo vai ser um suplemento, né? Então, se a gente for em qualquer congresso hoje nacional ou internacional, os nutricionistas, professores e às vezes doutores em nutrição, eles vão recomendar a base alimentar é alimentação. A suplementação é bem-vinda? Muito bem-vinda, mas ela é a cereja do bolo, tá? Porque a gente pode conseguir muitos ativos que muitas vezes são suplementos, mas de onde eles vêm? Dos próprios alimentos. Então, por que não consumir aqueles alimentos? É óbvio que a gente tem que entender que existe uma logística por trás disso, né? Determinados momentos, pela logística de vida de um atleta, a gente pode usar o suplemento em detrimento de um alimento, mas priorizando o tempo de consumo do alimento in natura, a comida de verdade. Muito bacana. Lili, a gente agora vai ter que ir encerrando. Tenho perguntas aqui que eu queria fazer para você, que daria para mais umas 3 entrevistas. É muito bom. Vamos ver se a gente marca outra. Mas eu já fiquei muito feliz de conseguir passar um pouco de informações aí, principalmente relacionadas à saúde, aí para as pessoas que estão nos acompanhando. E muito obrigada por ter vindo aqui no canal. Eu queria que você fizesse umas considerações, fala pra gente onde você atende. A gente vai deixar os seus contatos depois ali no link no vídeo. No canal. Primeiramente, obrigada a você, né, Dri, a toda aqui o MTB 90 pela oportunidade de estar aqui e falar algo que eu amo, né, que eu vivo, né, e que eu me preocupo, como você falou, né. É sempre bom a gente frisar que a saúde vem primeiro. E se o indivíduo não tem saúde, ele não consegue se desenvolver no esporte. Então, realmente, a base de qualquer prescrição minha sempre vai ser a saúde, né? Muito obrigada mesmo. Espero que tenha sido
positiva essa entrevista e tem agregado valor e conhecimento ao canal e também o conhecimento aos ouvintes, né, que tem sido interessante para eles. E se ficar alguma dúvida também, eu me coloco à disposição de responder aos ouvintes dúvidas. Eu tenho meu Instagram, que acho que vocês vão colocar no canal também. É uma fonte rápida aí de comunicação com quem quiser tirar alguma dúvida sequente a essa entrevista, né? Eu atendo atualmente em Campinas e Rio Claro. Então, são essas duas cidadezinhas que eu tô hoje. E olha, vale a pena quem está em São Paulo ir até Campinas marcar uma consulta, porque realmente a Lili é uma nutricionista que eu confio bastante. E sigam o Instagram dela, Lilis Moraes. Isso, Moraes com E. Que vale a pena, tem altas dicas, tem receitas, que eu estou sempre de olho nas suas receitas práticas e super saudáveis. Então, é isso. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para saber que a gente tem uma programação bem variada. E até a próxima MTB 90 entrevista.